Olá, vamos para mais um estudo da nossa série do Apocalipse, hoje com o tema As Sete Trombetas. E a nossa primeira pergunta é: o que representam as primeiras 6 trombetas do Apocalipse? Capítulo 8, o verso do 1 ao 9. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimado a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Verso 21 do capítulo 9. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A primeira trombeta, o mar foi atingido. A segunda foi atingido o sol, a lua e as estrelas foram feridas. A terceira trombeta feriu a terra. A quarta trombeta trouxe tribulação durante a hora, o dia, o mês e o ano. A quinta trombeta trouxe tormento durante 5 meses. E a sexta trombeta foi atirada nas águas, as águas tornaram-se amargas. As trombetas, queridos, elas retratam de eventos importantes, que retratam eventos que impactam o povo de Deus desde o primeiro século da era cristã até a segunda vinda de Cristo. As 4 primeiras trombetas se concentram na desintegração do grande Império Romano Ocidental pelas tribos dos povos bárbaros que prepararam o caminho para a consolidação de Roma papal. A quinta e a sexta trombeta apontam para os eventos desencadeados pelo poder muçulmano, como, por exemplo, a conquista de Constantinopla no século XV e a decadência do Império Otomano no século XIX. Então, aqui eu tenho um gráfico com os acontecimentos, tá? A primeira trombeta, o toque da primeira trombeta, o ano 410 ao ano 428, quando ocorreu a invasão do norte contra a Roma Ocidental pelos visigodos, entrada em Cartago, e foi liderado por Alarico. Tá? A segunda trombeta ocorreu entre os anos 428 a 451, e houve então ali o ataque naval contra a Itália pelos vândalos, liderado por Genserico. A terceira trombeta, a invasão do Império Ocidental pelos hunos, que foi ali entre os anos 451 e 453, liderado por Átila. A quarta trombeta ocorreu ali entre os anos 453 a 476. O último imperador romano é destronado pelos Érulos. Os Érulos que foram liderados por Odoacro.
E agora nós vamos ver a quinta e a sexta trombeta. Ocorreu ali entre os anos 622 ao ano 1449. Foi a conquista dos sarracenos, liderado por Maomé Otomano. A sexta trombeta foi a conquista do Império Bizantino pelos turcos otomanos. Ocorreu ali entre os anos 1449 a 1453. O que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta? Apocalipse, capítulo 11, versos 15 a 19. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ao toque da sétima trombeta, anuncia que Deus passou a reinar. No verso 18, afirma-se que as nações se enfureceram e que chegou o tempo da manifestação da ira de Deus, não apenas para recompensar aos seus servos, mas para destruir aqueles que destroem a terra. Uma expressão que se refere à corrupção moral. Assim, o anúncio da última trombeta corresponde ao último período que culmina com a segunda vinda de Cristo. Ao tocar a sétima trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Capítulo 11, o verso 19. Ao abrir-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então, quando o anjo toca a sétima trombeta, João vê no santuário a arca da aliança. Lá no Antigo Testamento, ali quando Moisés estava no deserto com o povo de Deus, Deus mandou que fosse construído um santuário. E esse santuário, ele tinha 2 compartimentos, 2 cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo ficava uma arca que Deus mandou Moisés fazer. Dentro desta arca ficava o cajado de Arão que floresceu, uma porção do maná e as tábuas dos 10 mandamentos. E uma arca semelhante, ou seja, a arca, o santuário que foi construído na terra por Moisés, foi uma réplica do santuário celestial. Os móveis também que havia dentro do santuário era também uma réplica dos móveis que há no santuário celestial. Então João viu no santuário celeste a arca da aliança. Mais à frente nós vamos ter um estudo específico sobre o santuário. A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo de Deus sobre os mortos e os vivos, com a manifestação do seu reino. Quando João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele vê a arca da aliança que ficava no segundo compartimento do santuário, chamado o Santíssimo ou Santo dos Santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou em 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8,14. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, terá terminado o juízo pré-advento. A mediação de Jesus e o tempo de graça terá encerrado.
a intercessão de Jesus. Jesus termina a sua obra intercessória e também termina o tempo de graça dado para este mundo. Então, todos os sistemas opositores serão destruídos. A falsa religião será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente o seu reino eterno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Capítulo 19 e o verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurados, de acordo com o livro do Apocalipse, de acordo com a palavra de Deus, aqueles que têm parte à ceia das bodas do Cordeiro. Não gostaria você de fazer parte desta ceia? Não gostaria você de ser alimentado pelo próprio Cordeiro? Deus preparou uma ceia, Deus preparou uma festa. A festa está preparada. Só falta você. Quem é a noiva do Cordeiro? Capítulo 21, verso 1 e 2. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a noiva é a nova Jerusalém. João viu a cidade santa descendo do céu aqui para a terra. A nova Jerusalém é onde o remanescente fiel irá habitar. Ela é chamada de noiva de Cristo. A igreja também é chamada de esposa. A nova Jerusalém é o símbolo da vitória do Cordeiro e da multidão dos remidos, que são convidados às bodas. Assim, a noiva é uma figura que representa as pessoas justificadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Precisamos viver em harmonia com a vontade de Deus para podermos fazer parte da família de Deus, para podermos estar com Cristo nas mansões celestiais. Quando o compromisso de casamento se firmou. Quando é que esse compromisso de casamento se firmou? Evangelho de São João, capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este compromisso de casamento foi firmado quando Jesus Cristo veio aqui à terra. Desde o dia que Cristo veio a este mundo, este compromisso de casamento foi firmado por Jesus Cristo. Qual foi o dote que Cristo pagou? Naqueles tempos, um rapaz, quando ia casar com a moça, ele tinha que levar um dote para o pai da noiva. E Jesus Cristo, numa linguagem figurada, ele é aquele que vai procurar a noiva. É aquele que procura a noiva. Então, como aquele que procura a noiva, ele pagou um dote. Que dote foi esse? 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o dote que Cristo pagou foi o seu próprio sangue. Ele pagou este dote com a sua própria vida. Para quê? Para nos salvar. Para salvar a mim, a você. Para que nós possamos estar com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo? Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui nós encontramos uma maneira de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos orienta a fazer pelo menos duas coisas aqui nesse texto. Seguir a paz com todo mundo. Seguir em paz. E outra, a santificação. Devemos nos santificar cada dia. O processo de santificação
ele é diário, queridos. Santificação significa separação. Nós precisamos a cada dia nos separarmos do mundo. Não nos isolarmos, mas nos separarmos das coisas deste mundo. Para que nós sejamos preparados para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no céu em relação aos remidos? Apocalipse 19, o verso 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, lá no céu será dito isso em relação aos salvos, quando Jesus Cristo estiver pronto para voltar. Os primeiros 8 versículos do capítulo 19 de Apocalipse transcrevem uma alegria espetacular com aleluias e louvores ao Cordeiro, que vence e revela todas as artimanhas e perversidades de Satanás, e lançará Satanás no lago de fogo e enxofre. E após os 1000 anos, Jesus virá para dar aos remidos um novo céu, uma nova terra, no qual eles habitarão para sempre. No céu terá lugar a grande ceia das bodas do Cordeiro. Sem dúvida, será a maior e mais emocionante festa do universo. Gostaria você de fazer parte desta festa? Você é um convidado especial de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pagou o preço, preparou o convite, preparou a festa. Só resta agora apenas nós aceitarmos o convite e nos prepararmos para esta grandiosa e linda festa. Se é o seu desejo estar também nesta festa, eu convido você a orar comigo neste momento. Pai querido que estás nos céus, honrado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados. Obrigado por ter tão grande e imenso amor por cada um de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a nos prepararmos, a vivermos em paz e em santificação, para que possamos, ó Deus, no grande dia, ó Deus, no dia em que Cristo aparecer nas nuvens dos céus, possamos estar prontos, possamos nos encontrar aprovado, ó Deus, e recebermos das Tuas mãos, Senhor, a coroa da vida eterna. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos agradecidos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Forte abraço e até o próximo estudo. Deus abençoe a cada um de vocês.